Dizem que foi Moisés quem escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Se não foi Moisés, então quem escreveu? Não dá pra saber quem escreveu. Você coloca que foram escolas, grupos de pessoas. Existe uma teoria chamada teoria documentária, que na verdade os livros da Bíblia foram escritos por grupos de pessoas. Esses grupos, um chamado eloísta, sacerdotal, deuteronomista e javista. E as historicidades se veem a eloísta e javista pelos vocábulos hebraicos inseridos no livro do Gênesis. Exemplo. No livro do Gênesis você tem a palavra Elohim, que significa deuses. É uma palavra em plural. Singular você tem Eloá, que seria Deus. Então ele diz que ali é a fonte eloísta, que o capítulo 1 não existe a palavra Senhor, só existe a palavra Deus. E a palavra Deus no português, na nossa Bíblia em português, é a tradução do termo hebraico Elohim, Eloá ou El. A palavra Senhor, na nossa Bíblia, é a tradução do tetagrama, que é o YHWH, que em hebraico é Yud, Re, Vav, Re. Então a palavra Senhor é a tradução. Então quando chega no capítulo 1 do Gênesis, só tem a palavra Deus. No capítulo 2, versículo 4, aí aparece o tetagrama. Então quem escreveu o capítulo 1 é a fonte eloísta. Quem escreveu o capítulo 2 já é uma mistura entre a fonte eloísta e a fonte javista. Pela nomenclatura que deram de Deus, a gente consegue ter uma perspectiva diferente nesse sentido. Aí no capítulo número 2, você tem a fonte deuteronomista, que é da legalidade, que é da lei. Não coma, porque no dia em que tu comer, certamente morrerá. Opa, já existiu um imperativo, uma ordem ali, uma lei, uma legalidade. Fonte deuteronomista. Caim e Abel, a eles oferecendo o melhor. Aí você vê que da agricultura, dos primogênitos dos animais, das primícias, isso aí já é uma fonte sacerdotal. Quando vem o dilúvio, manda separar animais puros e impuros. Mas de onde vem a ideia de animais puros e impuros? Aí é um grupo de pessoas que estão inserindo as questões sacerdotais, as legalidades da pureza, da santificação, da vestimenta. Então você tem um grupo de pessoas com as suas respectivas visões escrevendo e inserindo o seu código legal, seu código de conduta, de santidade, de nomenclaturas, de divindades e assim sucessivamente. Então não pode ser um único escritor, porque todo o conteúdo foge do seu período, foge da sua época. Então criaram um personagem, que Moisés é um personagem criado. Moisés também não existiu. Moisés não existiu, os patriarcas não existiram. São criações, personagens criados para desenvolver a sua trama, a sua narrativa, para chegar no objetivo que é a adoração numa única divindade. Então eles criam que os patriarcas eram politeístas. Josué 24:2 vai dizer que Terá, pai de Abrão, e Naor, do outro lado da cidade, do outro lado da terra, adoraram outros deuses. Porque a primeira concepção de crença, agora antropologicamente, universalmente, é o politeísmo. O desenvolvimento do politeísmo ele foi dado pela observação da natureza. Não se existia a crença de que do que era o Sol. O Sol antigamente era tido como uma divindade, a Lua. Você surgiu na Grécia? Não, surgiu lá para os Sumérios, lá atrás. Os primeiros povos, as primeiras civilizações com achados arqueológicos, comprovados arqueologicamente, são os Sumérios. Possa ser que, depois de uma outra expedição, encontre um povo mais antigo do que eles. Mas até então, as civilizações começam com os sumérios. E eles eram politeístas. Para você ter uma certeza mais plausível que realmente era o politeísmo ou o panteísmo, se vê aqui pelos índios. Os índios, antes de serem colonizados, eles tinham fé e crença. Não foi por intermédio de Bíblia, por intermédio de uma religião. Eles desenvolveram por aquilo que eles observavam por aspectos da natureza. Então os índios eram politeístas e panteístas. Então essa é a primeira concepção da religião. A religião foi criada por essa investigação, por essa observação. E por essa observação se faz o quê? O Sol é um Deus, a Lua é um Deus, que na verdade era. Tanto que no livro 1 do Gênesis você não vai ver o nome do Sol em hebraico ali, nem da Lua. Vai dizer o luzeiro maior ou o luzeiro menor. Por que não denominar o nome? Porque até então, nesse período, se adorava o Sol e a Lua. Então eles estão tentando tirar o politeísmo e tentar colocar o monoteísmo, a crença de uma única divindade. E você, para fazer isso, você não pode estar concebendo outras divindades. Então essa é a história toda da narrativa do Gênesis. No caso da teoria documentária, né? Teoria documentária. Ela diz então que Moisés não existiu e que, como você falou, né? Os 5 capítulos assim do Velho Testamento. 5 primeiros livros da Bíblia. 5 primeiros livros da Bíblia no Velho Testamento são criados por pessoas e grupos diferentes, né? Ou já existe uma outra teoria, que na verdade toda a Bíblia foi redigida e trabalhada por sacerdotes. Por que elas criaram esse movimento de criar um livro? Pelo que você está falando, eu entendo que é meio que para manipulação. Mas a partir do momento que você se torna submisso a alguém que tem uma melhor explicação do que a sua e você se aceita tudo aquilo sem pesquisar, você se torna pessoa manipulada. Então você diria que a Bíblia é uma espécie de manipulação? Qualquer livro religioso, não só a Bíblia. Pode ser o Corão, pode ser o Torá, pode ser o Avesta.
qualquer livro religioso que colocam normas, padrões, legalidades, é isso que se trata. Eu não cometo erros e pecados por uma questão da Bíblia. Eu não cometo uma questão de moralidade, uma questão ontológica. Quando você pega a Bíblia, você está tirando a ontologia. O que é a ontologia? É o estudo do seu ser, daquilo que você nasce com aquilo. Com certo ou com errado. Não é a Bíblia quem me diz para mim o que é certo e o que é errado. É a educação que eu tenho do lar por aquilo que eu estou observando desde criança. Meus pais me ensinaram, não coloque o dedo na tomada. Só que eu não sei a consequência daquilo. Não foi a Bíblia quem falou isso. Foram os meus pais. Coloquei recebi um choque. Então eu entendi que ali tem alguma coisa que não é muito bom. Então o certo e errado vem da nossa infância pela educação dos nossos pais. Só que infelizmente colocaram que não. A sua educação tem que ser a Bíblia. Porque está escrito na Bíblia, ensina o caminho, ensina a criança no caminho que deve andar e quando se crescer não se desviará dele. Aí que colocar na cabeça de um país que é o nosso cristão. Tem que se educar o seu filho pela Bíblia. Então você acha que na Bíblia a gente tem que separar todas as coisas, né? Os absurdos dos contos lendários, sim, de fontes históricas também, né? E esse que é o trabalho, então... da exegese e da hermenêutica. Legal, cara.